Olá pessoal, finalmente concluí essa leitura, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Demorei exatamente 2 meses, não apenas por conta da própria leitura, que é extensa, 10 livros que formam essa obra, mas também pelas atividades do dia a dia, trabalho, entre outras coisas. Posso dizer que, por um lado, é uma leitura difícil. Eu não sei se é uma questão da tradução, exige esse tipo de linguagem, mas o texto tem muitos termos incomuns, pode tornar a leitura mais lenta. Aí você escolhe se vai entender alguns termos pelo contexto, que pode dar certo ou nem tanto, ou parar para pesquisar palavras específicas. Por outro lado, por algumas atitudes refletirem alguns costumes tão diferentes do que temos hoje, algumas coisas podem soar até engraçadas para nós. Por exemplo, Eusébio conta que o apóstolo João teria ido a um banheiro público quando ele encontra lá um conhecido herege chamado Cerinto. Ao avistá-lo, João sai imediatamente de lá correndo e diz algo do tipo: "Fujamos, para que não ceda o teto sobre Cerinto, inimigo da verdade." João demonstra uma expectativa de juízo sobre o herege. E a partir daí a gente começa a ver o valor desse livro de Eusébio. Como pensavam os cristãos daquele tempo? Eusébio não apresenta apenas uma história da igreja, mas também uma interpretação dessa história. E aí eu pergunto aos amigos historiadores: toda história é uma interpretação da história? Bem, o fato é que Eusébio interpreta o que ele vê acontecer, principalmente em seu tempo. E essa ideia de juízo sobre os ímpios, que se vê no relato sobre João, é muito presente. Algumas perseguições aos cristãos e judeus, algumas vitórias e derrotas entre governantes romanos são vistas como resultado do juízo ou da bênção de Deus. Há outros aspectos também que tornam o livro de Eusébio interessantíssimo. Além desse primeiro ponto sobre a interpretação da história, eu destacaria um segundo aspecto: a postura dos cristãos em relação a heresias. Quando alguém se levantava entre a igreja falando algo claramente contrário à fé cristã, por exemplo, misturando a fé com feitiçaria, magia, os cristãos simplesmente se viam na responsabilidade de demonstrar a falsidade daqueles ensinos. Alguns escreviam tratados refutando o falso ensino. Heresias eram vistas como algo muito sério. Dependendo da situação, também se tentava uma conversa para tentar convencer outros a corrigir suas ideias. Um terceiro ponto que torna a história eclesiástica uma obra interessantíssima são os personagens singulares da nossa história, como igreja. Conhecer sobre a história de Justino e sua habilidade filosófica, Orígenes, como ele em sua juventude poderia ter uma convicção tão forte, mas uma impulsividade tão ingênua. Para vocês terem uma ideia, ele só não foi martirizado quando jovem, porque a mãe dele escondeu todas as roupas dele. Aí ele não ia sair de casa nu. Aí então ele pôde viver bem mais tempo e se tornar um grande mestre da igreja, requisitado até por governantes. Tem outras histórias interessantes sobre Orígenes, mas não vou querer dar um spoiler aqui. E é legal também conhecer personagens não tão falados na igreja hoje. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar em Dionísio de Alexandria, mas achei bem interessante sua vida e algumas de suas ideias. Ainda um quarto ponto que torna o livro interessante são os testemunhos de fé, os martírios. Em meio a tantos tipos de tortura que os cristãos eram submetidos, difíceis até de mencionar, e é visível a disposição que eles tinham de sofrer e morrer por Cristo. O martírio era visto como a maior honra que Deus poderia conceder ao cristão. Irineu de Lyon praticamente se entrega às feras. Ele é colocado lá, mas ele ainda fica atiçando elas para irem para cima dele. Apesar de que nem todos suportavam e acabavam cedendo e sacrificando aos deuses romanos. Eu gostaria de ler um trecho do que Fílias, bispo de Timóis, ele mesmo, um mártir, escreve sobre os martírios de seus irmãos. Livro 8. Após mencionar o exemplo de Cristo em forma de servo e humilhar-se até a cruz, ele diz: pelo que os mártires, portadores de Cristo, procurando os dons maiores, suportavam todo o trabalho e toda classe de invenções de tormentos, não uma só vez, mas algumas até 2 vezes, e ainda que os guardas rivalizassem em ameaças contra eles, não só por palavra, mas também por obra, não abandonaram sua resolução,
por aquele cujo amor perfeito lança fora todo o temor. Um quinto aspecto que eu gostaria de mencionar: perceber um pouco melhor as disputas sobre questões teológicas. Uma que chamou a minha atenção foi sobre o cânon bíblico. Para quem não sabe, diz respeito aos livros considerados inspirados por Deus. Muitas vezes, protestantes e católicos abordam o assunto de uma forma tão simplista, mas vemos todo um processo, discordâncias, dúvidas, pensamentos em comum também. Questões sobre a autoria dos livros, diferentes possibilidades. Eu gostei de ver isso. Mostra uma igreja que pensa, que se põe a pensar, a investigar. As questões da fé, elas são tratadas como conhecimento. O sexto e último aspecto que eu queria trazer é o grande número de citações que Eusébio traz. Principalmente, quanto mais distante do tempo de Eusébio, mais Eusébio traz documentos que fundamentem a história que ele está contando. Então ele cita Flávio Joséfo, muitos pais da igreja, e menciona muitas obras que hoje estão perdidas. Nesse sentido, as notas do editor do livro são bem relevantes, pois ele traz algumas informações neste sentido, sobre obras que se perderam, sobre obras que eram consideradas perdidas e foram encontradas apenas no século passado. Isso também é uma riqueza saber dessas coisas. Bom, acho que já falei bastante sobre a história eclesiástica de Eusébio. Essas foram as minhas impressões. É uma leitura difícil? Pode ser. Vale a pena o esforço? Certamente. Assim, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar o que achou.